todos os sintomas clássicos de uma economia que está absolutamente superaquecida. Todos os indicadores estão piscando vermelho. E tudo bate no orçamento. No fundo, está todo mundo tentando extrair um pedaço do orçamento para si próprio. E o que é bom para si próprio, quase que necessariamente é ruim para o país. O orçamento não vale nada, ele vale uma nota de R$3, porque ninguém acredita que ele vai ser executado, que vai ser um ano difícil. 25 não parece um ano em que as coisas vão melhorar. De verdade, assim, eu não vejo nenhum compromisso do partido do governo em tentar ter o mínimo de responsabilidade fiscal. Zero. Estrategicamente, eu acho que o que vai gerar um retorno consistente com um risco menor é uma alocação de ações nos Estados Unidos com uma alocação de renda fixa no Brasil e outros emergentes que têm um prêmio relevante. Né? A gente chegou na beira do precipício. Né? Será que a gente vai dar um passo atrás ou o governo vai acreditar que consegue voar? Eu não tenho convicção de que o governo não acredite que pode voar, certo? Eu gostaria de ter essa convicção, não tenho. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de 2025. A gente está gravando aqui, cada um no seu quadrado, no dia 30 de dezembro de 2024, para garantir que nada de novo vai acontecer antes desse episódio ao ar, na primeira quinta-feira de 2025, nesse 2 de janeiro. Então, se você está chegando das festas de Réveillon, já passou a ressaca e tudo mais, tenho certeza que você vai aproveitar muito esse papo. Se você ainda estiver na ressaquinha, não tem problema não, vai ter o fim de semana inteiro aí para ouvir, que vai ser um conteúdo de altíssimo nível. O nosso convidado, que é o Daniel Leisering, ele que é um economista que tem mais de 20 anos de atuação no mercado, já passou pelo Banco Central, mas se destacou principalmente trabalhando na Hedging Grifo, que depois virou CSHG e depois a Verde Asset, ali ao lado do Luiz Stuberger e toda a turma, foram mais de 20 anos ali, e é um dos economistas que, sempre que a gente conversa com ele aqui, o papo é muito bom. Já escreveu recentemente uma coluna na nossa newsletter, e vai ter um papo aqui fundamental para colocar vamos dizer, botar a bola no chão e a gente entender o que esperar do Brasil aí em 2025. Então, você que está chegando agora, já se inscreve, deixa aquele seu like, tenho certeza que vai gostar do vídeo, deixa os comentários também, a gente acompanha, responde tudo. Eu estou com Josué Guedes, que também está no seu respectivo quadrado. Eu estou aqui tô no nosso QG do Market Makers mesmo, aqui na Faria Lima. Cheguei aqui, parecia a cidade do interior. Josué Guedes, onde você está? Bom, Salomão, satisfação aí estar falando com o Daniel e também com você. Eu estou aqui direto de Brasília, gravando esse episódio remoto. Acho que é o nosso primeiro totalmente remoto, assim, né? O Daniel já tinha participado de um, mas vocês gravaram do Market Makers. Dessa vez está cada um no seu quadrado mesmo, né? Exatamente, isso dá um 2020 feelings, aqueles podcasts da época da pandemia. Então, bom. E Daniel Leisering, bem-vindo ao Market Maker. Só para quem não te conhece, né? Quantas primaveras de mercado e também já diz em que quadrado do mundo você está nesse momento. Maravilha. Primeiro aí, bom dia, Salomão, Josué. Prazer estar aqui com vocês. Eu estou falando do meu quadrado em Olambra, no interior de São Paulo. Aliás, casa na qual eu passei a pandemia. Então, aqui, esse ambiente é bem... lembra bem a pandemia lá, que a gente ficou trabalhando remoto daqui. Eu, infelizmente, tenho aí uns 24 anos de mercado. Gostaria de ter menos. Mas, enfim, é o que temos. Espero que ainda tenham alguns mais pela frente. Bom, mas o bom de ter muitas primaveras no mercado é que você já viu muita coisa acontecer. Talvez você possa trazer uma mensagem de calmaria para quem está passando, talvez, pela primeira grande crise. Ou não, né? Talvez essa crise possa ser muito maior do que as outras. Se bem que a gente aqui enxerga uma crise, mas o grande problema é que parece que grande parte do governo, se não o governo inteiro, não percebe que há uma crise a caminho. Daniel, a gente já fez muitos papos sobre o Brasil. Eu queria começar com a pergunta que me deixou mais angustiado no último episódio do Market Makers,
que foi sobre o risco do real acabar. E quando a gente fala do real acabar, não seria literalmente a moeda deixar de existir, mas quando o real foi criado em 1994, ele resolveu uma série de problemas que o Brasil passava naquela época. E desde então, todo esse processo, a gente termina 2024 como sendo uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. E muito se falou do exemplo da Turquia, né, onde a lira turca desvalorizou 95%. Então ela existe, mas o poder de compra dela, né, diminuiu drasticamente e afeta a população como um todo. Nós, brasileiros, corremos o risco de ver um efeito como os turcos viram com a lira, e a gente vê com o real e a moeda praticamente perder a sua razão de existir, a sua capacidade de poder de troca? Eu acho assim que risco sempre existe, tá certo? Mas eu acho que a probabilidade é probabilidade bem baixa, assim, tipo, meio um risco de cauda, de todas as pessoas, digamos, envolvidas na política econômica simplesmente ignorarem totalmente a evolução dos fundamentos e seguirem como se nada tivesse acontecido, sem nenhum tipo de correção de rota, e a sociedade assistir, digamos, de maneira muito pacata tudo isso acontecer, sem também, digamos, retirar apoio político e a gente segue nessa, digamos, marcha da insensatez aí até o final, explodindo tudo. Então, me parece uma combinação de muitos fatores cuja probabilidade é remota. Mas não quer dizer que ela é zero. E também não quer dizer que se a probabilidade sair, digamos, de 1% para 2%, não tem efeitos muito significativos sobre o valor da moeda, sobre o valor dos ativos, sobre, enfim, as condições econômicas de fato. Né? A gente está vendo aqui uma explosão espetacular dos mercados brasileiros. Né? Não é só o câmbio. O câmbio é o que todo mundo consegue enxergar, que está na tela de todo mundo. Os políticos reagem ao câmbio. Mas o que aconteceu com a taxa de juros futura, por exemplo, é um negócio assim tão espetacular quanto, ou mais, com repercussões sobre todos os ativos, sobre a vida econômica em geral. As empresas tomam dinheiro a essa taxa de juros para poder investir, para usar de capital de giro. Né? A economia, como um todo, é bastante afetada por uma taxa de juros que sai, digamos, a expectativa de CI para uma 9% de juro terminal, para algo perto de 15%. É um negócio assim espetacularmente desastroso. Mas, enfim, voltando ao principal ponto, o risco da moeda desaparecer, né, de você se ver numa trajetória de hiperinflação de novo, eu acho que é um risco que existe, mas eu acho que é um risco baixo. Eu acho que a sociedade acorda um pouco antes disso acontecer e a gente tem algum tipo de correção de rota, como foi um governo Dilma. Né? O governo Dilma estava exatamente nessa mesma trajetória que a gente tem hoje. Né? Um fiscal que tinha saído lá, ainda pior, porque lá tinha saído de um superávit primário da casa de 3% para um déficit da casa de 1% primário. Né? Aqui a gente saiu de um superávit primário de 1,2% para um déficit de 2,5%. Né? É uma perda de 3,5%, lá era uma perda um pouco maior. Só que aqui já é o estágio inicial de uma dívida muito maior, né? A questão do superávit primário estrutural negativo. Né? Quer dizer, então, um déficit primário estrutural. A gente precisa fazer muitas medidas para evitar que a gente tenha déficit no futuro, e por enquanto a gente só está preocupado de fato em gastar e cortar mais imposto para as pessoas. Então, enfim, a gente está numa trajetória bem complicada. Não tem qualquer sinalização de reversão significativa adiante. Então, a ideia de você ter, né, uma melhora do humor ou que o ajuste fiscal vai ser mais crível nos próximos meses, isso é uma coisa difícil de acreditar. Mas ainda assim, até a gente ter de fato uma piora significativa, eu acho que ainda tem um tempo para isso acontecer. Eu acho que não é imediato, entende? Quando você diz uma piora significativa, então as coisas podem piorar, ou talvez tenha que piorar ainda mais para ligar esse sinal de alerta do governo. Acho que sim. Enfim, sempre dentro do contexto da sua pergunta, né, assim, do real acabar, ou de a gente entrar num processo inflacionário tal qual a gente viu nos anos 80, no Brasil até o começo dos anos 90.
né, aquele tipo de espiral inflacionária, digamos, você chega naquilo quando você tem a múltipla falência de órgãos do tecido econômico fiscal, né? Então, digamos que a gente está observando agora os primeiros sintomas. O paciente está com febre alta, renitente, ela não baixa com esses mini remédios, esses mini pacotes fiscais, não são suficientes para baixar a temperatura do paciente. Sinal de que alguma coisa grave está acontecendo no corpo, só que, digamos, o processo de hiperinflação é um processo de falência múltipla de órgãos, tá? Então, a gente chegar lá ainda vai um bocado de tempo, né? Não significa que necessariamente a gente vai melhorar antes de ir, e não significa nem que a gente tenha que a gente vai melhorar com ações do próprio governo. Eu acho que talvez o alerta tenha que ficar ainda mais intenso para a gente passar, de fato, a contemplar um compromisso maior com responsabilidade fiscal. De fato, não existe. Tá? Eu digo até um pouco mais, né? A gente está muito focado na questão econômica, ou, digamos, a questão fiscal aqui, que tem impactado os mercados de maneira muito significativa. Mas a gente chega no final de 2024, né? A gente olha o começo de 2025 com um certo sentimento de resignação sobre todos os poderes, né, do Brasil e sobre, digamos, a nossa capacidade de existir enquanto uma sociedade organizada. A impressão que dá para um observador atento é que todos os poderes brasileiros têm problemas seríssimos, todos estão muito mais preocupados em satisfazer as suas próprias necessidades individuais, saqueando o Estado brasileiro em benefício próprio. Né? Você vê o judiciário, você vê, por exemplo, matérias do jornal de hoje, sei lá, a gratificação de Natal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. É um negócio escandaloso. A presidente do tribunal, no jornal de hoje, recebeu R$2 milhões de salários ao longo do ano de 2024. É um negócio assim tão assustador, e quem determina o quanto eles vão receber são eles próprios, sem qualquer tipo de amarra ou de algum poder moderador que no fundo, dê certo sentido para essas coisas do ponto de vista moral e cívico. Né? É um assinte que um juiz receba R$2 milhões de salário. E assim é em todos os poderes. Você vê na questão das emendas, né? Você quer a emenda PIX, você quer a emenda não sei o quê. No fundo é assim, a sociedade brasileira é uma colcha de retalhos em que todo mundo só consegue olhar para o seu interesse individual, e isso contamina a capacidade do país de crescer, contamina a capacidade do país de investir, porque as regras elas são sempre, digamos, de ocasião. Uma regra que vale num contexto, ela não vale no outro. As leis são sistematicamente desrespeitadas em todos os ambientes. Você tem um Supremo Federal que legisla e que carrega inquéritos ad infinitum. Enfim, é um certo sentimento de que talvez... e a moeda, no fundo, ela não é senão, digamos, o sinônimo da sociedade. Ela reflete os valores da sociedade. E quando a gente vê a moeda perdendo valor, no fundo é a sociedade perdendo valor. Né? A gente tem a falta de capacidade de confiar nas pessoas e nas instituições. E isso diz muito sobre nós mesmos, né? Sobre todo mundo querendo, no fundo, abocanhar um benefício privado com um custo público. É o que o Marcos Lisboa sempre falava da meia entrada. Mas a gente está levando isso ao paroxismo, a gente está levando isso ao extremo exponencial, e eu acho que o tecido está se esgarçando. Né? Ao mesmo tempo, o cidadão lá que paga impostos, que trabalha, passa a sua vida inteira no transporte coletivo horrível, não tem uma saúde adequada, os filhos vão para uma escola ruim, enfim, assiste tudo isso que o Brasil está passando meio incrédulo, e acho que a falta de esperança é o que vai se abatendo sobre toda a sociedade. Né? No mercado a gente tende a olhar o que afeta os preços dos ativos, o que afeta, digamos, o dólar, o preço das ações, a taxa de juros, ou o que seja,
mas digo assim, a gente está num certo desarranjo da sociedade. E ela está refletida em todos esses preços de ativos. E, no fundo, diz respeito a qual é a capacidade da economia de crescer de maneira organizada, de que o mercado reflita os preços relativos e as pessoas consigam, e empresas consigam investir naquelas atividades que têm o maior retorno, não só para si próprio, mas para a economia, e beneficiar todos, né? Então, acho que tem uma certa descrença generalizada, não só do executivo, mas também do legislativo e talvez especialmente do judiciário, de que o país está muito mal parado. E não vê nenhuma liderança, uma falta de liderança incrível, alguém que de fato consiga olhar no olho das pessoas com credibilidade e falar: se tudo está errado, a gente precisa de um choque de arrumação meio drástico, né? E por isso que é tão fascinante ver o que está acontecendo com a Argentina agora. É um negócio assim tão espetacular, né? Que ninguém, assim, todo mundo zombava do Milei, como se ele fosse simplesmente só um lunático, né? Um extremista que falava um monte de besteira que ia ter um fim espetacular em semanas. E acontece que o cara talvez teve um primeiro ano de governo mais brilhante de todos os governos da América Latina. Assim, lógico que tem, né, um contexto, né, herdado, assim, devastador, mas o que se conseguiu fazer lá é um negócio incrível. Isso não deixa de ser uma mensagem de, digamos, otimismo sobre o Brasil. Nada é tão ruim que não pode ter algum tipo de melhora no futuro. No Brasil também sempre tem aquela lógica, nada é tão ruim que não pode piorar, mas no fundo os nossos problemas, eles são meio criados por nós mesmos, né? Se tiver liderança, se houver liderança com alguém com a capacidade de entender os problemas de verdade na sua natureza mais fundamental e agir para resolver, né? Como foi o governo Temer, o Brasil pode dar um salto incrível. Mas, por enquanto, a gente continua batendo a cabeça na parede e insistindo nos mesmos erros do passado, né? A gente sabe que não vai dar certo. Enquanto você falava, bom de fazer esse episódio remoto é que a gente usa o nosso querido Google aqui para ir relembrando alguns episódios que a gente já fez para ajudar naquelas sinapses. E em abril do ano passado, ou ainda 2024, né? Mas pensando quem está ouvindo 25, né? Teve um episódio nosso que repercutiu até no pipeline lá do Valor, porque foi uma frase que o Daniel Goldberg falou sobre o risco institucional / judiciário que estava aumentando no Brasil. Até a aspa era: as leis no Brasil melhoraram muito, mas os juízes pioraram bastante. E ele levantava essa bandeira do risco que vai em outras esferas que vão além do fiscal, vão além do Haddad, vão além de tudo que o mercado hoje coloca como o grande problema. Mas parece um pouco aquela... fazer uma analogia ao Game of Thrones, né? Parece que são os dois reinos ali brigando, mas na verdade tá vindo um exército de White Walker, né? Que é todo esse problema estrutural gigantesco do Brasil que, cara... pode ser 10 Hadads ali que não vai resolver, né? Inclusive a coluna que o William Vac escreveu no Estadão recentemente, acho que foi no próprio dia 25 de dezembro, traz um pouco desse problema, esse emaranhado de problema que é muito difícil de resolver. E até queria ouvir sua opinião, Daniel, porque você trouxe tanto isso. Isso é uma coisa muito mais complexa de resolver, né? Porque é algo quase que não é nem made in Brazil, tá na nossa essência, né? Ele foi sempre assim, né? Então, bem na minha vez vai mudar essa mamata, Como se resolve isso? Como dar um Ctrl-Alt-Del e resolve isso? Porque até o próprio exemplo da Argentina, a gente fez um episódio de Argentina aqui, onde os convidados falaram, né? A grande diferença da Argentina para o Brasil, dentre várias coisas, mas lá o presidente é presidente de fato, ele consegue, de certa forma, mandar e ter um poder ali. Aqui, como o Marcos Mendes já falou muito aqui no Market Makers, a gente vive um presidencialismo de coalizão que a cada ano vem se deteriorando, o poder do presidente vem sendo diluído, né? Então ele fica muito mais numa posição a cada mandato
mais refém do Congresso do que propriamente o contrário. Enfim, como é que a gente pode enxergar uma luz nesse túnel? São vários pontos interessantes aqui, né? No fundo, o Brasil precisa do que a gente chama de uma meta-reforma, né? Que é uma reforma que amplia a nossa capacidade de fazer reformas no país para o melhor, né? E isso tem a ver com todo o aspecto institucional, de você dar a responsabilidade. A maneira como o governo brasileiro está organizado, esse governo de coalizão, em que você tem uma maioria sempre capenga, composta por, sei lá, 18 partidos, né? E que você tem que ceder espaços muito grandes do governo para conseguir ter uma maioria, obviamente, ela atrapalha muito, né? Só que ela, enfim, ela não evita que você consiga avançar se você tem uma liderança. O governo Temer ele herdou basicamente o mesmo arranjo institucional que havia no governo Bolsonaro, tá certo? Ou mesmo no Lula 3. E não obstante, com capacidade de liderança, negociação, conseguiu avançar uma série de reformas. Então, no fundo, a gente está vivendo um pouco de uma crise que é, assim, institucional nesse sentido, que a nossa capacidade de governar, ela está, né, do executivo governar, ela está, digamos, enfraquecida por uma série de acontecimentos ao longo do tempo, mas ela não é zero, né? Mas depende de liderança, mas liderança para fazer o quê? Né? Não é só uma questão de para o que você precisa liderar, né? Qual é o seu objetivo? Né? Para onde você quer levar? Você precisa de duas coisas, você precisa do entendimento de qual é o principal problema, ou quais são os principais problemas, e uma capacidade de liderança para negociar com os outros atores uma solução, né, que ainda não definitiva, mas que, enfim, resolva boa parte do problema, né? E eu acho que, como a gente vinha falando, boa parte do problema, digamos, institucional que eu estava comentando, do judiciário, do legislativo, executivo, no fundo, o orçamento, ele é, digamos, o ponto fulcral, né, um ponto central nessa discussão, porque tudo bate no orçamento, porque no fundo está todo mundo tentando extrair um pedaço do orçamento para si próprio, né? Então, o fiscal, no fundo, é o resultado de todas essas inconsistências de interesses, eles acabam batendo no fiscal. E a nossa incapacidade de ter disciplina fiscal, no fundo, reflete a nossa incapacidade de chegar a um entendimento sobre quais são as prioridades do país para ele dar certo ao longo do tempo. Porque ninguém, de fato, está preocupado com o país. As pessoas estão preocupadas com si próprio. E o que é bom para si próprio, quase que necessariamente é ruim para o país. Você está extraindo o valor da sociedade em benefício próprio. Então, ninguém está, de fato, interessado em que o país tenha viabilidade ao longo do tempo. É como se fosse um bando de sanguessuga. Só que chega uma hora que você suga o animal até o final. E daí você morre junto com ele, né? Então, a questão da gente avançar está um pouco no convencimento das partes envolvidas. Olha, a gente vai matar o animal, né? Vamos tentar, pelo menos, fazer com que ele consiga sobreviver, cresça, que daí todo mundo ganha de alguma maneira, mas diferente dessa maneira. Então, você precisa de liderança, você precisa do entendimento de todas as partes envolvidas, o que é muito difícil de coordenar, né? Porque quase que necessariamente para você vai acabar com uma mamata de muita gente, todo mundo vai se opor, pessoas que têm poder político muito grande. Então, é muito difícil você resolver o fiscal e resolver com essa existência tão grande desses conflitos, né? De interesses e, no fundo, que a gente chama de instituições extrativas, né? Você está tentando extrair da sociedade algum benefício para você próprio. Mas, de novo, não é. Eu acho que a gente precisa de reformas que melhorem a nossa capacidade de governar e de fazer reformas. Mas para isso você precisa de uma liderança. A gente está numa situação em que a gente tem muito pouca liderança. E daí, com esses conflitos, né, digamos, distributivos, eles vão se exacerbando e parece que tudo resolve no judiciário, né? As partes entram, você vê, é o cotidiano, o Congresso ia até o STF para tentar modular uma questão que eles próprios não chegaram a acordo. O Executivo também vai ao Judiciário para tentar resolver problemas que, no fundo, são de natureza fiscal ou da relação com o Legislativo.
no fundo, a gente está numa encrenca meio permanente. É difícil visualizar uma saída de fato organizada. Mas não significa que ela não existe. O governo Temer é a prova de que, mesmo nesse arranjo, a gente pode avançar. E aí um ponto sobre o orçamento e sobre a distribuição, sobre a organização do Estado, né? A gente nunca chegou a ter, de fato, um orçamento organizado como é o orçamento, por exemplo, americano, como é o orçamento inglês, né? Em que aqui está, digamos, o projeto de gastos que o governo quer ter ao longo do ano, aqui está o volume de impostos que a gente precisa para executar esse gasto, e daí tudo isso é negociado no Congresso e cabe ao Executivo simplesmente executar o que foi negociado no Congresso. Tá certo? No brasileiro não é assim. O orçamento não vale nada, ele vale uma nota de R$3, porque ninguém acredita que ele vai ser executado. Ele foi ficando mais engessado por conta disso, porque ninguém acredita que vai ser de fato executado da maneira como ele foi acordado, e no fundo é uma peça meio de ficção em que o executivo não executa, o legislativo não legisla, e a gente tem muito pouca concordância sobre o orçamento, ele vale muito pouco, né? E pior, o Congresso não tem nenhuma responsabilidade sobre o que sai dali. A responsabilidade fica inteira com o executivo. Então você vota um bocado de coisa que, no fundo, se dá errado, é o executivo quem paga a conta. A sociedade paga a conta, mas quem leva a culpa é o executivo. O que a gente precisaria mudar nesse sentido é, de fato, ok, legislativo, você quer ter a prerrogativa de aprovar o orçamento como é feito em todos os países organizados do mundo. Legislativo, você negocia, em geral está na proposta do executivo, o legislativo negocia, aprova um orçamento que vai ser executado pelo governo. Mas também, se aquilo der errado, que o Congresso também, o Legislativo, sofra das consequências de ter aprovado uma coisa que não faz nenhum sentido. Hoje não é assim. A gente tem déficits renitentes porque ninguém, no fundo, tem a responsabilidade sobre nada, né? Então, acho assim, se a gente fosse num sentido de caminhar para um governo que tivesse um primeiro-ministro e que eventualmente a falência de uma capacidade de articulação levasse ao fim do governo e uma nova eleição, colocaria muito mais responsabilidade sobre o legislativo, né? Eu acho que fortaleceria, no fundo, a nossa capacidade de organizar, né? Em que a responsabilidade ela cai quase que instantânea sobre as pessoas que votaram, né? Você teria um governo mais homogêneo e com base em algum tipo de proposta, alguma agenda que tenha convencimento, que tenha a maioria quase que, né, por construção, né? Mas, de novo, para a gente chegar lá, vai demorar muito e muita coisa precisa ser feita para a gente chegar na compreensão de que a gente precisa mudar de maneira muito significativa. E o fiscal, de novo, é quem sempre paga a conta, e por isso que a gente vê aqui a gente aumentando dívida o tempo inteiro, déficit, etc., nessa trajetória meio ruim. Daniel, eu acho que o governo Temer ali teve um contexto muito, muito único, né? Que era um presidente que não buscava reeleição, até porque ele sabia que a rejeição dele era muito alta, e que entrou com um mandato muito específico de arrumar a casa, né? Acho que essa questão da reeleição ela tem um impacto aí, né? Isso já foi muito discutido no Brasil. O peso da reeleição nesse jogo de você ficar empurrando com a barriga até chegar no quarto ano, e aí geralmente você faz alguma estripulia ali para poder tentar ser reeleito, né? Mas puxando um pouco essa questão de como o Estado brasileiro é organizado e como que a gente sempre chega, parece que sempre chega na beira do precipício para tentar dar 2 passos atrás, né? Qual que é o peso que você acha que a forma como a gente organizou as coisas ali em 88, a Constituição de 88, como que isso impacta hoje em dia essas negociações? Você acha que tem muita coisa que foi engessada ali, que hoje tem reflexos que precisam ser revistos para a gente poder caminhar para um Estado mais moderno? Ou você acha que simplesmente manter do jeito que está a Constituição e fazer reformas ali em cima já colocam a gente em outra posição? São perguntas super complexas, né? A Constituição, de fato, ela foi, digamos, gestada num período muito único da nossa vida, da transição democrática, em que você queria garantir direitos de tudo quanto é tipo, né? Que, enfim, haviam sido
marginalizados ou, enfim, passaram por momentos de estresse profundo nos anos anteriores, né? Esqueceu de colocar as obrigações, né? A gente deu direitos sem obrigações. E numa Constituição que acabou sendo assim, absurdamente detalhista, em graus de detalhes sobre políticas que deveriam ser determinadas por leis, e esqueceu-se, acho, que a Constituição devia ser uma questão de princípio de organização da vida da sociedade. É uma questão de princípio. Comparar com a Constituição americana é um negócio incrível, né? A quantidade de artigos que a gente tem na nossa, a quantidade de emendas que a gente já teve na nossa, é um negócio assim vexaminoso, porque no fundo a Constituição saiu, eu acho, muito equivocada e, de novo, a conta acaba no fiscal. Mas daí eu acho que a gente começa a se perder com assim, tudo bem, a gente precisa fazer uma Constituinte nova, né, para dar conta de resolver os problemas. Aí eu acho que a gente tem que colocar o carro na frente dos bois. Porque a gente consegue, de novo, eu entendo o que você falou, assim, o governo Temer assumiu um mandato tampão numa crise aguda e que, enfim, ele assumiu por conta da sua capacidade de conseguir resolver e articular uma agenda que pudesse reverter aquele processo de piora do Brasil naquele instante, né? Ele tinha um mandato meio específico, tampão, que não poderia ser reeleito, né? Mas não significa que a gente não possa também ter alguém que seja, digamos, eleito para fazer justamente isso, talvez com a perspectiva de ser reeleito, e daí carregar o país para frente. Tá certo? Eu não vejo necessariamente essas coisas são excludentes. Claro que dificulta, né? Mas eu não vejo como necessariamente excludentes. Eu acho que, de fato, a reeleição, olhando, né, ex post, eu acho que ela não nos fez bem. No fundo, ficou tudo sempre uma luta pela reeleição. Aliás, tem uma coisa na sociedade americana que é boa é a sua limitação à reeleição. Os presidentes podem ter 2 mandatos, ponto final. Não podem ter um terceiro mandato, independente se tenham ficado um mandato fora ou 2 fora, né? 2 é o limite máximo. Eu acho que isso seria bom para o país, né? Acho que a limitação à reeleição seria bom no sentido de, já que eu não vou ser reeleito, deixa eu fazer o meu melhor mandato possível, né, e posso eventualmente comprar brigas que eu não compraria por conta exclusivamente da minha popularidade. Mas também não é necessário, né, não é necessariamente que isso decorra que o fim da reeleição vai levar a um resultado positivo, porque pode ser que assim, aí, como é muito mais difícil fazer o meu sucessor do que ser reeleito, né, a minha popularidade tem que ser muito maior para eu fazer o meu sucessor. Então, eventualmente, eu posso me enveredar por E como eu não vou sofrer das consequências das minhas ações no meu segundo mandato, pode ser que a gente se engendre por um caminho ainda mais perverso do que a gente está. Entende? Então, enfim, é difícil. Eu não acho que essas coisas vão ser resolvidas agora. E eu acho que a sociedade ainda não está madura para acabar com a reeleição ou com qualquer outra coisa desse sentido. Como, assim, uma coisa que eu gosto muito no parlamento americano é o voto distrital puro para a Câmara dos Deputados, né? Cada um tem um distrito, você tem lá 2 candidatos, 3 candidatos, talvez no máximo, ganha, todo mundo sabe exatamente quem que foi o candidato eleito por um determinado distrito. Você tem muito mais, né, por falta de uma palavra em português, muito mais accountability, né, daquele deputado que ele está votando, etc., porque ele representa, todo mundo sabe exatamente quem elegeu. O Brasil é uma bagunça, porque você vota para deputado federal, as pessoas imediatamente esquecem em quem votaram, não têm a menor ideia mais, não sabem quem é eleito e quem com que voto, né? Nem o eleito não sabe com que voto que ele foi eleito. Muito difícil de você exigir coerência de um parlamentar quando você não sabe quem o elegeu, né, e a quem ele deve prestar esclarecimentos. Enfim, eu acho assim, as perguntas que você suscitou são todas muito difíceis de responder. Não tem uma conclusão evidente, óbvia, do tipo assim, tem
uma receita de bolo que se consertar A, B, C, D, isso necessariamente vai levar a um resultado melhor, né? Eu acho que, assim, de novo, a gente precisa de uma liderança com uma visão boa de para onde a gente quer ir como país e colocar isso na frente de interesses particulares e que mesmo nesse arcabouço que a gente tem hoje, né, institucional, isso vai acabar funcionando, né? Tem as suas dificuldades, mas, enfim, o país está passando por um momento difícil de falta de liderança, né? E no fundo, assim, se você pensar no que foi o governo Fernando Henrique, desde o comecinho lá do Itamar, foi, no fundo, a junção de pessoas que tinham uma visão clara de para onde a gente precisava caminhar, né? Tinha uma visão clara de sobre qual era o principal problema a ser atacado naquele instante, que era, obviamente, a inflação e a moeda, e se juntou um quadro de gente espetacular para conseguir resolver aquele problema, depois de várias tentativas, e foi um salto fenomenal. E aquela pessoa, né, Fernando Henrique, no final das contas, conseguiu, né, articular aquele time muito bom para resolver a inflação, teve um ganho de imagem e reputação instantâneo, né? E aquilo, no fundo, gerou... Não, o segundo mandato dele foi extremamente reformista, também por conta, né, dos problemas que foram acontecendo ao longo, né, o câmbio fixo, etc. Tal, os problemas que a gente teve ao longo do primeiro mandato, em parte alguns como decorrência do fim da inflação, mas no fundo possibilitou uma série de melhoras, né? Um grupo muito bom de gente, né? O regime de metas para a inflação, que agora a gente tem autonomia do Banco Central, você teve, né, ali primeiro a lei de responsabilidade fiscal, que depois foi sendo vilipendiada e meio que acabou, virou esse arcabouço que a gente tem hoje aí que não resolve nada. Enfim, você teve né, o câmbio flutuante, teve uma série de coisas que foram avançando com o país. Uma pessoa com capacidade de entender para onde a gente precisava caminhar, com capacidade de articulação, é o que a gente precisa, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma mensagem de mais otimismo, assim, dá para consertar, né? Ele não está fadado a ser um desastre para sempre, né? Mas, enfim, a gente está no fundo do poço e continuamos cavando, esse aqui é o problema. Posso só trazer em cima desse assunto um ponto que me chamou a atenção, que você usou muitas vezes a palavra liderança, né? A gente citou um pouco do que foi o governo Temer, que, aliás, assim, até mostra um pouco disso, né? Porque a gestão do Temer foi espetacular, mas se você perguntar na rua, quem que você quer ser quando crescer? Aposto que nem todo mundo quer ser Michel Temer, né? Não é aquela figura que é carismática e tudo mais, mas ele fez um trabalho exemplar ali como gestor. É óbvio que até o Joesley Day, talvez muita coisa poderia ter sido ainda mais feito, mas desde das agendas que andaram, que a gente colhe os resultados até hoje, mas na palavra liderança, quando você fala da liderança, eu ouço como 2025 vai ser o que tem que ser, vamos ter que, quase aquele pugilista que tá nas cordas, mas, cara, arrasta essa luta, aguenta, pra em 2026 a gente tentar virada. Porque só vai ter mudança de liderança, tudo mais constante, em 2026, a menos que a gente tenha um processo de impeachment, que assim, aí não sei qual é o quanto você trabalha com isso, mas é mais ou menos por aí, Daniel? 2025 vai ser aquele ano de ficar nas cordas se protegendo, para uma liderança nova em 26 tentar mudar o jogo? Acho que vai ser um ano difícil. 25 não parece um ano em que as coisas vão melhorar, né? Acho que vai ter talvez mais ainda ansiedade eleitoral, né? Porque quer queira ou não, os primeiros 2 anos do governo Lula tiveram uma surpresa de crescimento muito significativa para cima, né? Em parte, você tinha um pedaço da pandemia que a economia caiu e estava se recuperando, então tinha digamos, um nível que podia ser retomado. E 2, teve uma política fiscal muito expansionista que de fato ajudou no crescimento da demanda, etc. e tal, né? E a gente chega aqui no final de 2024 com uma inflação
acima do topo da meta, taxa de desemprego a mais baixa da história, né, desde a PNAD, mesmo se encadear a PME com a PNAD, na PME, que era a Pesquisa Mensal do Emprego do IBGE, antes de começar a PNAD em 2012, temos aí a menor taxa de desemprego, déficit em conta corrente aumentando porque as importações estão subindo, e com assim, todos os sintomas clássicos de uma economia que está absolutamente superaquecida, né? Precisando, e obviamente não é por outro motivo, que o Banco Central está subindo juros agora de maneira bem agressiva e prometeu continuar subindo para frente. Todos os indicadores estão piscando vermelho, né, por assim dizer. Então é um ano em que, em tese, a economia vai ter que mostrar desaceleração, né, para a gente ter alguma visualização sobre o controle da inflação ao longo do tempo. Seria um ano também que, em tese, a gente deveria ver um fiscal menos expansionista, tá certo? Dado que a gente chegou num certo limite de desvalorização do câmbio por conta da preocupação fiscal, a gente precisaria ter um ajuste fiscal mais importante do que a gente teve até agora. Mas daí que entra um fator específico desse governo Lula 3. Ele subverteu a lógica completamente do ciclo eleitoral, né? Desde o Fernando Henrique, quando você pode ter reeleição, né? O que acontece é, nos primeiros 2 anos de mandato, você tem crescimento de gasto e superávit primário melhor do que nos últimos 2 anos do seu mandato. Sempre assim aconteceu. Não aconteceu no governo Bolsonaro, porque logo no começo teve a pandemia e teve aquele orçamento de guerra que explodiu o gasto e tudo, e o déficit. Então, difícil de ter um segundo metade do mandato tão ruim quanto o primeiro nesse sentido, mas fora o governo Bolsonaro, todos os outros governos tiveram essa mesma característica, né? Você é eleito, tem popularidade, você faz algum ajuste fiscal no começo e depois, quando você vai chegando perto da eleição, você solta a política fiscal, você gasta mais, faz mais benefícios, mais investimento público para, no fundo, dinamizar a economia para tentar vencer. E aí que a gente está numa situação tão difícil que a gente subverteu a lógica totalmente com a PEC da transição. O gasto público explodiu nos primeiros 2 anos do mandato e agora a gente precisa fazer uma contenção fiscal para ir para a eleição. Tá certo? Me parece pouco provável que a gente vá fazer a contenção que precisa ser feita para a gente chegar lá. Então, assim, me parece improvável que a gente vai ter uma reversão de expectativas sobre o fiscal ao longo de 25, né? Vai ser um ano de fato de, sei lá, parece uma montanha russa em que a gente vai ficar se segurando lá, chacoalhando e se segurando e torcendo para o carrinho chegar até a sua parada final, que no fundo é a eleição de 26, esperando talvez um nascimento de uma liderança que possa, no fundo, carregar o piano de 26 em diante, né? E daí a gente tem uma configuração política complicada, complexa, porque o líder da direita, Bolsonaro, ele é inelegível hoje, tá certo? Mas eventualmente vai querer carregar a sua candidatura até o final. E se ele quiser carregar a sua candidatura até o final, ele praticamente inviabiliza outros candidatos que teriam que sair, por exemplo, do cargo, né? Muito se fala do Tarcísio, né? O Tarcísio, governador de São Paulo, está aqui, né, fazendo uma administração respeitada, etc. e tal. O que acontece com o Tarcísio? Para ele concorrer a presidente em 26, ele tem que se desincompatibilizar do cargo em abril, 6 meses antes da legislação. Como ele não está concorrendo à reeleição para o próprio cargo, ele tem que sair do seu cargo de executivo há 6 meses antes. O Bolsonaro ele pode seguir candidato, mesmo inelegível, até o dia da oficialização da candidatura, que acontece no final de agosto, né? Então, veja uma situação que o Tarcísio teria que sair do cargo de governador de São Paulo, perder a disputa da reeleição, que é relativamente fácil, né, aos olhos de hoje, né, ele tem muito tempo até lá, mas dada a popularidade dele hoje, ele seria um reeleito facilmente. Teria que se desincompatibilizar do cargo em abril, esperando que o Bolsonaro o aponte como o candidato até a oficialização da chapa,
né? É uma incerteza enorme para o Tarcísio correr sem saber se vai ser de fato o candidato, a não ser que seja negociado, né, com o Tarcísio pelo clã Bolsonaro. Eu não vejo como é possível que ele saia para ser candidato, né? E eu também não vejo por que o Bolsonaro abriria a mão já de tanta antecipação do seu poder de apontar o seu sucessor ou quem, enfim, vai concorrer pela direita, com tanto tempo de antecedência em relação à eleição. Então, me parece que o Tarcísio hoje tem uma situação mais difícil para sair como candidato a presidente, né? Eu vejo muita gente que parece estar mais, digamos, entre aspas, na torcida do que fazendo análise. Acho que teria que ter algum candidato de verdade que não pudesse ser candidato à reeleição no seu próprio estado, né? Que daí, enfim, já teria que se descompatibilizar de qualquer jeito para concorrer a outra coisa, outro cargo do executivo, e daí estaria mais solto para assumir um risco de ter uma candidatura ao longo do tempo. Tá certo? Não parece o Tarcísio. Enfim, vai ser um 25, né, de montanha-russa, e quando a gente entrar em 26, aí acho que vai estar todo mundo parado para ver a eleição, né? O que vai acontecer, se vai aparecer alguém, um líder, né, de centro, direita, que possa, de fato, colocar uma certa ordem econômica no país, ou se a gente vai para mais um mandato da esquerda com as propostas que a gente está vendo aí, né, que é um déficit recorrente, a dívida que não para de subir, etc. e tal. Vai ser um ano emocionante, né? Ô Daniel, aproveitando essa deixa aí de 25 e voltando um pouco lá no tema inicial que a gente falou do Plano Real, olhando para 25, a gente vê muitos questionamentos sobre, a economia está bem, né? Você citou aí os dados, esse é um questionamento recorrente, né? Onde que está essa crise, né? Estamos aí superando as expectativas do mercado a cada ano, desemprego, e muitas pessoas não conseguem enxergar que a foto é boa, mas o filme parece ser bem ruim, né? E a gente sabe onde é que esse filme termina. Para 2025, enquanto investidor, o que o investidor tem que estar de olho aí, que você acha que vai traçar um cenário, né? Um cenário 25 melhorzinho, o que o governo, para onde que ele caminha, e um 2025, colocando o Plano Real em xeque, que aí é a questão de inflação. Como que você olha esses dois cenários? O que você acha que fica de olho nisso daqui? Se o governo sinalizar isso daqui não vai indicar que a gente está indo para uma rota mesmo perigosa, mas se o governo der algumas sinalizações naquele outro sentido, pode ser que a gente tenha um 25 um pouco mais calmo. Acho que tudo, assim, na minha cabeça, como vai ser 25, você tem uma combinação de 2 ou 3 fatores que são relevantes. Número 1, a gente teve uma piora dos preços, né, dos ativos brasileiros espetacular em 2024. Né? Então, de fato, eles estão hoje muito mais baratos, né, do que eles estavam. Daí para eles ficarem ainda mais baratos, para eles caírem muito mais, eu acho que a gente precisa de novas notícias negativas. Acho que a gente já teve uma piora bem significativa, né? Então esse é o primeiro fator. O nível inicial de preço já é muito mais baixo, né, dos ativos. Porque no fundo hoje já precificam muito mais risco e incerteza do que precificavam no começo do ano passado. Então, a condição inicial é importante. Número 2, o que todo mundo vai olhar se você tem notícias incrementais de solidez fiscal ou de desarranjo fiscal, tá certo? Se a gente chegar daqui para frente e passou essa medida no Congresso, a PEC foi promulgada aí na semana passada, né? Tem o veto do presidente hoje na questão do BPC, se a gente vai tomar mais medidas nesse sentido ou se a gente vai começar a fazer o contrário, que é, então daqui para frente eu vou começar a capitalizar aqueles fundos que estão fora do orçamento para poder fazer parafiscal, que é o que a gente está fazendo agora também, que acabou fazer na semana passada com a MP lá que deu crédito extraordinário para o Rio Grande do Sul, né? Então, no fundo, assim, daqui para frente a gente vai seguir no caminho de gradualmente demonstrar mais compromisso com o fiscal,
ainda que obviamente não vai resolver, porque ninguém acredita que, né, nesse ciclo eleitoral você vai resolver, mas se a gente vai caminhar na derivada de melhoras no arcabouço fiscal, ou se a gente vai continuar no caminho de pioras da parte institucional e fazendo aquele me engana que eu gosto, você gasta com coisas que estão fora do orçamento, fundos, etc., para fiscal, eles não aparecem exatamente no resultado primário ou no primeiro momento, mas eles aparecem na dívida ao longo do tempo. Tá certo? E a resposta é para onde que a gente vai caminhar nesses dois casos? Eu acho que, infelizmente, a gente vai caminhar nos dois. A gente vai ter notícias que são marginalmente positivas em alguns aspectos, mas a gente vai também coexistir com medidas que são ruins do ponto de vista institucional e fragilidade do arcabouço fiscal ao longo do tempo. Então vai ser difícil você, de fato, distinguir ao longo do tempo se o país está numa trajetória de melhora ou piora. Tá certo? Então por isso que vai ser eu estava falando meio que uma montanha-russa. Né? Você vai lá, às vezes parece que você está bem, às vezes você está um pouco mal, né? Mas não acho que vai ter claramente um divisor de águas. Assim, a partir deste momento está claro e evidente que a gente está indo para uma melhora ou para uma piora. A gente vai, né? Você vai ser sempre dúbio, ao longo do tempo você vai aprendendo várias medidas. De verdade, assim, eu não vejo nenhum compromisso do partido do governo em tentar ter o mínimo de responsabilidade fiscal. Zero. Tá? O Congresso está lá, enfim, muito difícil ver o Congresso atuando de maneira proativa para consertar um problema do Executivo. Não vai acontecer. Nunca aconteceu, não vai acontecer. Né? A gente vai precisar ficar vendo o tempo inteiro, né, se as coisas estão melhorando ou piorando. Num contexto internacional, também potencialmente mais difícil. Né? O Trump assume no dia 20, né, e qual vai ser a sequência de tarifas e encrencas que ele vai arrumar com o Brasil. Eu acho que o Brasil é o principal alvo dele, está muito longe, né? O Brasil, infelizmente, é irrelevante para o mundo. Né? Talvez ganhe uma manchete de jornal aqui ou ali, mas o Brasil é praticamente irrelevante para qualquer outro país do mundo. Né? Então não acho que tem tanto risco para o Brasil assim diretamente, mas não acho que vai ser um risco positivo, porque isso no fundo o Brasil depende de exportar commodities, depende no fundo do mercado internacional de bens e de serviços andando bem. Mas se tiver muita tarifa, você vai causar um certo desarranjo. O comércio internacional tende a sofrer um pouco, a gente vai sofrer um pouco por commodities. Né? Mas não acho que o Brasil é particularmente muito afetado com o mundo. Então, assim, de novo, não tem uma resposta para você. Eu acho que vai ser, assim, o ponto fundamental. A gente já teve uma piora muito grande. Né? Os preços de ativos já caíram bem. A moeda caiu quase 30% no ano, um negócio, assim, extraordinário. A taxa de juros já teve uma evolução absurda, já tem muitos ativos que estão muito mais baratos. Né? Então, no fundo, com a cabeça de investidor, eu estaria mais propenso a comprar ativos brasileiros hoje do que vender. Mas tem que ser feito com cautela, porque não tem nenhuma garantia de que esse processo de piora institucional está perto do fim e com o ano que a gente, né, tem essa ansiedade sobre o que vai acontecer até as eleições de 26. Em 26, daí todo mundo só vai olhar para a eleição, ponto final. Aí vai ser uma grande, digamos, aposta no resultado da eleição. Né? E binária nesse sentido. Mas se houver uma mudança nos rumos, a gente tem uma capacidade dos ativos terem uma performance absurdamente positiva. Né? Mas 25 vai ser um ano duro. Vou tentar trazer uma provocação aqui, até para tentar deixar o clima um pouco mais leve, porque queria ouvir sua opinião, Daniel, sobre a chance de tudo que estamos prevendo não acontecer e acontecer o oposto. E eu sempre faço aquela brincadeira no final do ano, olha o que esperavam no começo do ano, olha o que aconteceu. Pô, tem maneiras mais dignas de perder a credibilidade que fazer projeção, né? O Jakurski costuma dizer isso, né? E no Market Makers, o último episódio que a gente gravou em 2023 foi com o
talentosíssimo Bruno Serra, na época Banco Central, e estava entrando no Itaú, né, para gerir os fundos Janeiro, da família de fundos do Itaú. E o título era Razões para acreditar num dólar a 4,20 em 2024. Bom, não foi o que aconteceu, né? E acho que até um episódio que é legal para mostrar que gestor é pago para mudar de opinião, né? Porque o fundo do Bruno Serra bateu o CDI, ficou levemente acima do CDI, mesmo começando o ano achando que o dólar é para baixo, né? O cenário mudou, ele mudou de opinião, mudou de posição também, mas tudo isso para dizer que parecia muito claro, ele não era o único que tinha uma visão que o dólar poderia cair, mas devido a várias mudanças nos cenários projetados, no que era projetado, o cenário final mudou. A gente corre esse risco de estar sendo pessimista demais nesse momento, tendo em vista a assimetria, né? Pega qualquer dado do mercado que a gente acompanha aqui diariamente, mas pega fluxo de montante de dinheiro que saiu dos fundos de ações e multimercados, alocação dos fundos de pensão em bolsa, IPOs, follow-ons, quantidade de dinheiro que está buscando renda fixa, né? A gente chegou já a uma conta até de quase 1 tri de estoque das letrinhas lá, CRI, CRA, LCI, LCA. Queria ouvir sua opinião, mais como um economista que olha muito para o que vai acontecer e se a gente corre o risco aí de estar errado ou, né, alguma coisa diferente acontecer, ou se nesse momento, dada todas as condições e sinalizações do governo e até falta de compreensão dos problemas, esse risco é baixíssimo. Eu não diria baixíssimo não, tá? Assim, é muito bom você ter essa perspectiva assim, de humildade, assim, a quantidade de coisas que a gente prevê que dá errado é extraordinária, né? Então, no fundo, sempre assim, sua capacidade de entender por que a sua previsão não está se concretizando e tentar mudar de opinião ou tentar pensar nas repercussões ao longo do tempo antes delas terem repercussões muito importantes de mercado, né? Sobre a moeda em particular, em períodos de normalidade, digamos que você não tem nenhum aumento dramático de probabilidade de calote, default, etc. Certo? O mercado de moedas ele é dominado pelo dólar, certo? O real são duas partes envolvidas, a economia brasileira versus a economia americana, né? O real contra o dólar. Eu diria que 95% da variação do real ele é determinado pelo dólar. Tá? Ele não tem muito pouco que o Brasil possa fazer individualmente para mudar o quanto vale o dólar no mundo, né? E você consegue ver isso claramente ao longo do tempo, olhando as métricas, por exemplo, que o Fed divulga, daquele índice de câmbio real ampliado, né, o dólar contra todos os parceiros do dólar, né? E desde os anos 70, quando o indicador começou a ser divulgado, você tem basicamente 3 ciclos de dólar forte, né? No final dos anos 70, você tem lá no final dos anos 99, 2000, né? 2002, na verdade, é o auge do dólar, e agora de novo, né? 22 a 24 é o período em que o dólar está mais forte da sua história. Então a gente está assim, do ponto de vista do dólar, se você pensar que a moeda é uma relação entre economias que tende, ao longo do tempo, a reverter a média, né? Eu diria que o dólar está aí uns 10 a 15% mais valorizado do que a sua média, tá certo? Então, o dólar, que é ultra caro, né? E eu estou falando, o dólar não é o dólar real, tá? Você pega o dólar contra o iene a 150, você pega contra o euro quase na paridade, contra, né, a libra esterlina em 1,20 alguma coisa. O dólar está extremamente caro, né? Então, você pensar, putz, daqui para frente, se eu acreditar que o dólar tem uma certa convergência à média ao longo do tempo, né, eu acharia que o caminho natural dele ao longo do tempo é de convergir para a média, né? Isso pode demorar algum tempo a mais ou a menos. Eu tenho essa opinião faz bastante tempo, tá? Não é de agora. Em 2024, em particular, a gente somou 2 coisas. A eleição do Trump deu uma força do dólar, né, no segundo semestre, adicional, né?
E a gente entrou nos nossos problemas, né, auto-infligidos aqui de fiscal, né? E isso levou a essa piora dramática que a gente teve do real, né? Ainda que essa segunda fase, como eu falei, né, dos problemas fiscais, e está dando sinal de melhor ou pior ao longo do tempo, serem difíceis de observar agora, pode ser que aconteça, mas me parece pouco provável. O dólar é difícil contar com uma valorização extraordinariamente maior, porque o dólar já está ultra caro, né? Então, assim, para mim, o caso de você estar certo e a surpresa benigna acontece, se por algum motivo a economia americana começa a fazer com que a moeda comece a convergir para a sua média histórica, né? E se isso acontece, se a gente vai para perto da média histórica, aí o real pode cair aí para 4,50, enfim, óbvio que não em 25, mas ao longo do período. Então, eu não vejo como isso como um fator impossível, não. Eu acho que é possível. Eu acho que ao longo do tempo, em termos reais, o dólar deveria cair, tá? Porque eu acho muito caro. Enfim, estando lá presente lá, você vê claramente como a moeda é cara, tá? Então, enfim, eu esperaria que a gente tivesse ao longo do tempo uma convergência do dólar para a média, o que significa que todos os países deveriam se valorizar um pouco contra o dólar. Mas, francamente, está difícil de ver. A economia americana é uma máquina de crescimento. É uma máquina de produzir lucros das empresas, é uma máquina de produzir inovação, né? Enquanto o resto do mundo, você pensa nos blocos que poderiam ser, digamos, antagonistas, né, que poderiam pegar esse bastão aí e concorrer com a economia americana, puxa, a Europa está em maus lençóis, né? O modelo de crescimento parece meio quebrado, em particular da Alemanha. Se as tarifas forem adiante na intensidade que se propagandeia, difícil ver como a economia europeia vai bem. A China, idem, né? O Japão, acho que está no seu momento único, está tendo uma melhora importante de economia, mas me parece insuficiente para fazer frente ao dólar. Então, não parece claro que está um ambiente para o dólar começar a convergir para a média em 25, né? Ou em 26, mas, enfim, eu acho que tende a acontecer ao longo do tempo. Eu não sei quando que vai acontecer, mas tende. Então, essa probabilidade que você diz, sentido que está tudo errado, e a gente olhar no final do ano que vem, o dólar está a 5 e não a 6,20, e falar assim, puta, e por isso a inflação então foi bem menor do que aquela que a gente temia, o Banco Central teve que subir menos ou acabar tendo que cortar juros mais rapidamente, você entra num ambiente um pouco melhor. Eu acho muito difícil de você dar zero essa probabilidade. Muito difícil. Eu colocaria uma probabilidade até que razoável. Não nessa intensidade, né, que eu fiz uma intensidade assim só para marcar o caso, mas eu acho que tem uma probabilidade aí, sei lá, 20% disso acontecer, né, de algum cenário de maior calmaria, se o nível de preço já andou tanto que você desprecifica um pouco do risco e as coisas tendem, né, o Banco Central caminhando né, na linha da autonomia e fazendo o que é certo de subjuros, tentar conter a demanda, a gente pode entrar numa certa normalidade, um pouco mais normalidade e as coisas caminharem melhor, né? Então, eu acho difícil marcar que certamente a gente vai piorar daqui, né? Como eu falei assim, tipo, eu estou marginalmente mais animado com os preços, porque caminharam na outra direção, né? Eu acho que a dificuldade de todas as pessoas envolvidas no mercado que tomam decisões de alocação é que usualmente os preços refletem, tem uma certa uma correlação entre o estado de humor das pessoas e os preços do mercado, né? Então você está tipo deprimido porque suas ações só caem, né? Porque você estava comprado no real, ele desvalorizou, você estava aplicado em juro, sei lá, real ou pré, e o juro subiu para caramba, você perdeu dinheiro, você fica muito menos convicto de que a sua tese vai dar certo, você fala assim, quer saber, eu vou zerar tudo isso no pior momento. Então sempre você tem aquela história de você zera as coisas, ou é estopado no pior momento, quando na verdade aquele é o melhor momento de compra, né? Era só uma questão de, putz, me deu uma oportunidade incrível de aplicar a pré a 16,
né? Ou o FRA do final do ano de 25 a 17,5, que é um negócio assim extraordinariamente alto, mas eu não fiz porque eu estava num estado de pânico tão grande, não aproveitei da oportunidade. Então eu estou mais no sentido de tentar aproveitar a oportunidade, mas vou devagar porque tem muita incerteza e tem muito risco, né? Então, enfim, eu concordo com você, tem uma chance não desprezível de a gente ver o lado mais bonito da moeda. Deixa eu trazer só, não sei se o Josu tem mais alguma pergunta, mas 2 considerações sobre isso, Daniel. A primeira, que acho que diferente dos outros ciclos de crise, talvez esse tenha um agravante, e até foi citado pelo Roberto Campos Neto na coletiva o ritual, né, de passagem de bastão para o Galípolo, e ele falou sobre o aumento significativo das plataformas mais de investidor de varejo, pessoa física, que hoje, diferente vamos pegar, talvez a pandemia foi algo muito rápido, né? Nem deu tempo de se mexer, mas se pegar a crise que culminou no impeachment da Dilma, a gente não tinha essas Avenue, Nomad, todas essas plataformas que hoje, pelo aplicativo, eu mesmo posso já comprar dólar, já internalizo minha carteira, já faço todos os movimentos. As próprias plataformas, né, BTG, XP, também já permitem isso. Então, hoje, você tem até uma facilidade maior para um público maior de investidores que, se pegar nos últimos 10 anos, né, só olhar que o número de CPFs na Bolsa aumentou em 10 vezes nos últimos 10 anos. Então, o número de pessoas mais se tornaram investidoras de fato, né, aumentou significativamente. Então, a gente tem uma quantidade maior de pessoas que podem se mover nesse momento. Fora que final de ano já tem um pouco dessa ciclicalidade, né, de remessa de dividendos e tudo mais, mas isso pode ter agravado um pouco mais e pode ser algo, não vou dizer estrutural, né, mas assim como esse dinheiro, ele pode ter ido embora e talvez não volte tão cedo, né? Acho que é um ponto importante. E o outro ponto, eu acho que isso eu sinto nas minhas conversas com muitos gestores, que tem aquela frase do é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, que acho que explica muito do que a gente está vendo hoje na indústria de investimentos, né? Porque, querendo ou não, finalizando 2024, já é o 3º ano de uma bolsa medíocre, CDI alto e cada vez mais alto, fundos tomando resgate, diminuindo equipes, vendo. Então, o próprio tomador de decisão, que sabe da oportunidade que pode ter à frente, acaba até sendo um pouco contaminado por esse ambiente ruim no próprio negócio dele, né? Porque antes de ser investidor, todo dono de gestora também é empresário, também é gestor de pessoas, gestor de negócios. Então, acho que isso também acaba contaminando um pouco nessa sensação de, putz, não para de piorar. Cadê o final horroroso, né? Eu tô num horror sem fim. Enfim, eu acho que isso também acaba contaminando um pouco essa percepção a dificuldade de enxergar uma oportunidade. Eu até digo isso porque nesses dias de mais calmaria, eu tenho conversado mais com, vamos dizer, aqueles gestores que não se preocupam tanto com o passivo, ou gestores gestores de ações que já estão não tem esse problema, né, de estar em plataforma tomando resgate, diminuíram de tamanho, mas ainda tem um tamanho muito grande. E eles estão animados, eles veem uma grande oportunidade, né? A gente até vê recentemente na CVM os aumentos de participação de algumas gestoras em determinadas empresas, acho que isso mostra bem isso. Mas acho que o próprio ambiente negativo no negócio do gestor acaba contaminando um pouco a percepção dele. Eu concordo bastante com isso. No fundo, a gente passou por uma tempestade perfeita, né? Desde, sei lá, o surgimento de um monte de instrumento isento de imposto, mas teve o problema lá problema, né, pro universo dos fundos de investimento do come cotas,
e reorganizou de maneira brutal os clientes e como eles se organizam. E junto com o que você estava falando desde no comecinho, né? O Brasil tem um home bias muito grande, né? No sentido assim, as pessoas no Brasil têm o costume de investir muito pouco fora do Brasil, né? Grande parte do dinheiro das pessoas é mantido aqui, mesmo as pessoas mais sofisticadas, o percentual da carteira dela no exterior é muito pequeno, né? E há uma diferença assim muito fundamental em relação à Argentina, né? A Argentina tem uma desconfiança da economia como sempre. Qualquer dinheiro que as pessoas ganham na Argentina compravam dólar imediatamente, né? Aqui é o contrário, as pessoas nunca compraram dólar, né? Em parte o CDI era muito alto, então você sempre fazia a conta do tipo, putz, né? Eu vou perder, aqui nem agora, né? Vou perder 15% ao ano para comprar dólar, né? Você está deixando na mesa um retorno bem significativo, né? Então, você tem esse home bias junto com uma série de coisas que colocaram resgate, a performance ruim, os riscos fiscais e tudo. Hoje a gente tem uma oportunidade nos ativos brasileiros? Eu acho que tem. Agora, é verdade também que a gente tem muito mais risco nos ativos. Então, não é só... É uma questão assim, tipo, se você está pensando só na questão de quanto eles estão baratos, né, você pode ser levado a acreditar que tem uma oportunidade única, que nunca mais vai voltar, né, para frente. Agora, se você for olhar assim, tipo, deixa eu ver quanto caíram os ativos em relação a quanto aumentou o risco, né, eu acho que a gente está começando a ter uma oportunidade, mas eu não diria que é assim, a última bolacha do pacote, sabe? Não é a última Coca-Cola antes do deserto. Eu acho que você tem bem mais risco, você tem preços mais convidativos, mas com muito mais risco. Então, se condicionar o risco não aumentar, ou se ele até se reduzir ao longo do tempo, acho que tem um valor para ser extraído sim. Agora, o segundo ponto, né, você tem não só as plataformas, né, você tem as criptos, né? Se você olhar pelo boletim do Banco Central, a quantidade de dinheiro que tem saído para cripto é um negócio assim extraordinária, né? E, enfim, todo mundo acha que cripto só sobe, né? Um dia vão descobrir que não é bem assim, mas é um volume também de dinheiro muito grande. E por fim, o terceiro ponto nessa questão toda é assim, a gente ainda tem um home bias muito grande, está começando a abrir as plataformas internacionais para os clientes brasileiros, mas eu acho que ainda falta uma maneira estratégica de olhar o seu investimento e a sua carteira ao longo do tempo, né? Como eu enxergo isso, né? O Brasil, claramente, ao longo dos últimos 15 anos, você não foi remunerado adequadamente para correr o risco de equities, tá certo? Basta você olhar qual foi o seu retorno extraordinário em equities em relação ao seu benchmark, né? Ver qualquer tipo de Sharpe Equity Risk Premium é um horror, tá certo? No Brasil, onde você é bem remunerado? Para correr o risco de renda fixa. Aí que tem muito mais prêmio, tem prêmio, o risco é positivo. Então, historicamente, você é muito mais bem remunerado para correr risco de renda fixa no Brasil do que de equities, certo? Olha para o exterior, olha para o S&P, por exemplo, você ao longo do tempo é extremamente bem remunerado para correr o risco de equities, né? O Equity Risk Premium é sempre positivo e o S&P ele sempre anda mais do que seu Equity Risk Premium, por incrível que pareça, né? Pelo menos foi a verdade dos últimos 15 anos, certo? Não sei se agora parece estar caro, mas é uma sociedade em que toda a organização da sociedade ela gira no entorno de gerar valor, de gerar inovação, de crescimento de lucro e aparecimento de negócios e serviços que não existiam antes. A Nvidia hoje, o valor que ela tem, há 5 anos atrás, ela era praticamente inexistente, né, entre aspas, mas é um negócio que virou gigante do ponto de vista de geração de valor, lucro, receita, que há 5 anos não existia. Enquanto no Brasil você olha quais são as maiores 10 empresas do Ibovespa desde 1950, são as mesmas. Nos Estados Unidos, nenhuma se repete quase em cada década. Talvez uma década ou outra se repita, mas é uma renovação constante com lucros constantes. Então, acho que assim, a alocação estratégica que as pessoas deveriam ter era correr risco de equities nos Estados Unidos e correr risco de renda fixa no Brasil.
né? E acho que a gente ainda está no estágio bem inicial desse tipo de visão estratégica de onde é que eu quero ter equities. Então, assim, o Brasil está oferecendo uma oportunidade agora que os preços caíram bastante, é verdade, o S&P está caro, tudo isso é verdade. Então, pode ser que a gente tenha aí uma melhora nesse sentido no curto prazo, mas estrategicamente, eu acho que o que vai gerar um retorno consistente com um risco menor é uma alocação de ações nos Estados Unidos com uma alocação de renda fixa no Brasil e outros emergentes que têm um prêmio relevante. Né? Daniel, aproveitando aí o que a gente estava falando sobre 2025, recentemente você fez uma thread lá no Twitter, uma sequência de tweets ali, e você colocou, num dos tweets, você colocou assim: enquanto não houver crença de que o fiscal está sob controle, a perda de valor continuará. Discursos arrogantes só aceleram a queda, por negar a existência do problema. E a gente viu esse tipo de discurso muito em relação à atuação do Banco Central, né? Que agora eu acho que vai ganhar um holofote aí em relação a, digamos, a queda de braço que o Banco Central viveu nos últimos tempos com o PT assumindo a presidência, e muitos discursos em relação à forma como Roberto Campos Neto atuava, relacionando ele a uma questão política, né? E da atuação dele por ter votado com a camisa amarela e aquela série de coisas. Nessa equação que você colocou, assim, dessa montanha-russa de 2025, o que você está esperando para o Banco Central em 2025 em relação à atuação ali do Galípolo? O que você acha que pode ser esperado de correção de rota, de manutenção do que está sendo feito e em relação a o que pode ser feito diferente do que veio até aqui? Perfeito. Para 25, assim... eu acho que o Banco Central, sob o Galípolo, me parece que vai dar continuidade no que eles estavam fazendo até então, né? Me parece claro lá pela coletiva do relatório de inflação, mesmo do Copom, que, assim, tem uma convicção clara de que a economia está superaquecida e ele precisa subir juros para conter a demanda agregada. Não tem muito o que fazer, todos os diagnósticos estão aí, né? A gente teve coisas inusitadas, né, como o presidente juntar ministros e o presidente do Banco Central, o presidente Lula, para dizer para todo mundo que ele vai cumprir a lei, que é obedecer à autonomia do Banco Central, né? Mas quem garante a autonomia do Banco Central não é o presidente, é a lei. Então é um negócio meio inusitado. Mas, de todo jeito, digamos, é uma carta ao povo brasileiro versão TikTok 2024, né? Que, assim, você faz um vídeo, etc., e meio que para garantir que você vai obedecer à moral e os bons costumes do Banco Central. Enfim, brincadeiras à parte, me parece que se o Galípolo olhar de maneira estratégica, né, ele faz o que deve ser feito hoje, sobe os juros o quanto precisar para a economia se equilibrar e tem a chance de poder cortar juros ao longo do ano que vem e entregar a economia num estado melhor para a eleição. Se ele pensar do ponto de vista estratégico, com a presunção de que ele quer a reeleição, que eu não sei se é verdade ou não, é questão dele. Ano que vem que você diz 26, né? Isso, desculpa, a gente já está aqui no dia 2 de janeiro. Então, no dia 20, em 2025, ele segue subindo juros, vai subir mais 2 de 100 que ele já se comprometeu. Acho que sobe até um pouco mais, sei lá, entrega uma Selic de 15 ou talvez um pouco mais, por mais alto que seja, bizarra, a situação que a gente herdou do fiscal desarranjado. E você desacelera a economia com a chance de você poder cortar juros no final do ano, né, para dar tempo da economia se recuperar até o final do ano de 26. Tá certo? Acho que pensando do ponto de vista estratégico, é mais ou menos o que o Meirelles fez em 2000 e 2004, para quem não lembra, né? Subiu o juro, etc. Quando foi em 2006, a economia estava indo bem, super bem. Né? É um pouco de pensar na estratégia do ciclo de política monetária, ciclo de crescimento, você tem, né, defasagem, você vai comer um pouco de pagar um preço no curto prazo de crescimento um pouco abaixo para eventualmente correr uma economia um pouco mais saudável em 26. Né? E também pensar que ele, né, tem autonomia em lei, ele tem um mandato fixo que vai para além desse mandato, e hoje, no fundo, ele só decide sobre a instituição e ele, no fundo, vai ser julgado nos livros de história sobre o que ele fez diante do Banco Central.
certo? Acho que ele tem uma responsabilidade com o Banco Central que agora é maior do que qualquer outra coisa. Acho que ele tem que seguir nessa linha. Me parece que tem dado sinalizações nesse sentido, tá certo? Acho que vai subir juros e vai tentar fazer o que for adequado para o país, né? Pensando no seu mandato específico que é dado, metas de inflação e etc. e tal. Então, nesse aspecto, eu estou menos preocupado. Acho que aí é o aspecto mais fácil, na verdade. Você tem uma instituição que tem um objetivo determinado por lei, tem autonomia, tem um mandato claro e tem um instrumento, né? E eu acho que é uma questão só de executar, tá certo? Então, eu estou menos preocupado. Minha preocupação é assim, putz, fiscal, a gente vai, né, de novo, dar passos, né, como você falou, a gente chegou na beira do precipício, né? Será que a gente vai dar um passo atrás ou o governo vai acreditar que consegue voar e vai se lançar no precipício e vai ser eleito por voar? Eu não tenho convicção de que o governo não acredite que pode voar, certo? Eu gostaria de ter essa convicção, não tenho. Só um comentário sobre isso. Eu estou curioso para ver a reação no Twitter de Gleisi Hoffmann na primeira reunião que o Galípolo subir a taxa de juros, que já endereçou que vai subir, e não vai ser o Roberto Campos Neto que vai ser xingado. Vai ser bom, porque agora, no final das contas, assim, tipo, agora não tem mais a quem culpar, senão a nós mesmos, né? Então, acho que é bom, é uma transição boa para a gente fazer, né? É que essa ata aí, ela sai antes da ata do Banco Central, né? A ata da Gleisi ali no Twitter já gera uma expectativa já, porque Campos Neto faz alguma coisa, ela já vem com a ata dela ali. Agora, eu também estou interessado em saber quem que ela vai culpar dessa vez, né? Meio síndrome de Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Josu, e aí, cara? Eu já zerei minha parte aqui, mas você sempre no final traz mais algumas questões. Quer trazer alguma ou acho que para primeiro programa do ano, o papo já rendeu? Eu acho que a gente poderia finalizar aí pegando um pouco da experiência do Daniel com a economia americana. A gente já está vendo aí algumas pessoas sinalizando bolha. Eu acho que também essa questão de bolha nos Estados Unidos, todo ano tem alguém levantando essa questão de bolha nos ativos, né? Agora, isso pode ter, como você bem colocou, isso pode ter um impacto forte aqui no Brasil pela questão do dólar, né? O que você está esperando para esse primeiro ano aí do mandato Trump, com várias iniciativas aí que ele tem já colocado, né, e principalmente em relação à China, mas ele também já falou do Brasil, né, em relação à taxação, né, que o Brasil taxa muito e que na política ali que ele tem colocado, ele vai devolver os países que taxam muito os Estados Unidos. O que você está esperando para a política americana nesse primeiro ano e o que pode realmente impactar o Brasil? Enfim, tudo que os Estados Unidos fazem vai ter impacto no mundo importante. Acho que a questão mais dramática é o quanto de tarifa a gente vai impor sobre a China, sobre a Europa e os demais países, né? Eu diria que hoje tem um grau de ansiedade muito grande sobre esses temas, né? Você não consegue falar nos Estados Unidos um minuto sem falar, mas quanto que vai ser de tarifa, quanto que vai ser, né, digamos, de você deportar imigrante ilegal. São sistemas que têm gerado muita ansiedade. Eu tendo a ver tudo com olhos melhores. Do ponto de vista do crescimento americano, eu acho que é difícil você argumentar que a gente também não vai ter boas notícias do ponto de vista de desregulamentação, de um olhar para o setor privado diferente, menos intervencionista, menos de você dar assistencialismo, etc. e tal, né, que marcou muito esse governo Biden. Eu acho que a gente vai ter uma mudança dramática do ponto de vista de regulamentação sobre o setor bancário, setor financeiro, crédito, e eu acho que isso tende a ser bem positivo para a energia. Eu acho que tende a ser positivo para a economia ao longo do tempo. Então você vai ter uma certa ansiedade sobre as tarifas. Na hora que elas forem impostas, a economia vai ter que se reequilibrar de alguma maneira, você vai ter alguma transição, vai envolver seguramente uma inflação mais alta por algum período,
mas é uma inflação com uma natureza muito temporária. Né? Não me parece o caso de a gente ter voltado a uma espiral inflacionária como a que a gente viu no pós-Covid. Muito diferente. Né? O mercado de trabalho hoje americano está muito mais ajustado, embora a taxa de juros de desemprego permaneça baixa. Né? Você pega pelo número de vagas em aberto em relação ao estoque de desempregados, é muito mais ajustado do que era no auge do problema inflacionário americano. Enfim, eu tendo a ver com olhos melhores. A economia americana vai continuar sendo a locomotiva do mundo, vai continuar crescendo, a gente vai ter alguma transição inflacionária com tarifas, mas eu acho que vão ser resolvidas em parte pela moeda, em parte por a cadeia de suprimentos vai se ajeitar. Né? Se pensar o comércio global é uma cadeia fechada, tá certo? Você não vende produtos para a Lua e para Marte. Então, se os americanos vão impor tarifas sobre os europeus e sobre os chineses, né, você vai ter uma reacomodação das cadeias globais de maneira que a oferta chegue onde está a demanda de outras maneiras, e isso vai dar uma, digamos, redimensionada nas rotas de comércio, de maneira a minimizar o impacto das tarifas. As empresas lá estão pensando do ponto de vista estrutural, onde é que está a minha produção, onde é que eu produzo meus bens e serviços, de onde parte para onde, e vai ter sim, algum tipo de otimização do lado das empresas para maximizar o lucro e diminuir o impacto das tarifas. Tá certo? Então, eu não acredito que a gente vai ter um efeito muito dramático de tarifas. Também não acredito que a gente vai ter um aumento boçal de tarifas. A gente vai ter um aumento importante, mas não algo que promova tipo, uma parada súbita do comércio global. Isso me parece meio difícil de acreditar, até porque você vai ter um monte de empresa americana, de empresas que estão em redutos republicanos e que vão ter impactos importantes sobre as medidas que vão ser tomadas, vão chegar a fazer. Se vocês fizerem isso, você vai ter repercussão importante do ponto de vista do crescimento das empresas, dos estados, da arrecadação dos impostos, etc. e tal, e vai ter algum motivo para negociar. Né? E, no final das contas, acho que as medidas negociadas vão acabar sendo menos relevantes do ponto de vista de inflação do que as pessoas, em geral, imaginam. E, no final das contas, acho que vai ter compensado por medidas de diminuição de regulamentação e mais liberdade de fazer negócio, menos intervenção estatal do ponto de vista de dar crédito para atividades específicas e tributar outras, né, coisa típica que o Brasil faz, de maneira que a economia vai poder se desenvolver de maneira mais livre. No final das contas, acho que o crescimento vai continuar acontecendo, porque a lógica que impera a sociedade americana é do empreendedorismo, de você tomar risco e ser remunerado pelo risco que você toma com produtos novos, com serviços novos, com mercados diferentes. Essa lógica vai ser reforçada, ela não vai ser penalizada. Né? A gente vai ter alguma chacoalhada do comércio, mas a lógica interna de você avança com o esforço do seu trabalho e do seu empreendedorismo, acho que essa lógica vai ser reforçada. E isso, historicamente, tem sido muito bom para a economia americana e não o contrário. Tá certo? Pode ser que a gente tenha algum soluço, mas eu não acredito que ele seja dramático, mudança de tendência, etc. E tal. Acho que a economia americana vai continuar sendo a que mais cresce, a que mais dinâmica, a que mais gera valor. E eu acho que isso vai aparecer em lucros no futuro. Então, sempre a discussão, né? O S&P está na bolha, enfim, está certamente mais caro do que estava. Né? Por alguns lados, você tem motivo para estar mais caro do que estava. Então, mudança de composição muito importante em favor das empresas de tecnologia, que tem uma margem muito maior. Então, é natural você pagar mais prêmio para as empresas que têm mais margem e mais lucro. A composição do S&P está melhor nesse sentido. Então, é muito difícil fazer uma análise estática de qual que é o PI hoje que você paga pelo S&P, qual que é o PI que você pagava 30 anos atrás. A composição é totalmente diferente. Tá certo? Não quer dizer que esteja barato, mas você tem que se atentar para esse fator. E acho que vai ter sempre a oportunidade de você pegar as empresas que vão ser beneficiadas, as que são, e tentar ficar de fora das que vão ser penalizadas. Aí o Fed, no final das contas, vai ter um pouco mais de cautela. É normal ter cautela. Está tentando ler
o que vai ser o que vão ser as iniciativas do governo federal, vai ver se vai ter um impacto importante sobre a taxa de desemprego, sobre, né, a inflação, e tentar ver. Mas, no final das contas, vai criar um processo inflacionário muito amplo? Não me parece o caso. Tá certo? Eu acho que vão ter cuidado, a gente vai acabar com juros um pouco maior do que a gente teria se não fossem tarifas, mas não acho que nada disruptivo. Acho que é mais vida que segue, enfim, as oportunidades vão aparecendo lá também. Podemos ir para o ping-pong, Josu? Vamos nessa. Acho que ficou bem legal o resumo. Pô, cara, sensacional. Assim, primeiro, já agradecer, Daniel. Sempre um prazer falar contigo. Agora a parte um pouco mais fácil. A gente quer ouvir as suas recomendações de livro, uma música e um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers. Começando pelos livros. Um livro do assunto, um livro de mercado. Qual você recomendaria para a nossa audiência? Putz, de mercado, eu gosto muito do livro do Michael Lewis, aquele The Undoing Project, Projeto Desfazer, acho que é a tradução para o português, que é realmente incrível, digamos, o trabalho dos dois de mapear os vieses que a gente tem, né, e como a gente pensa e como nós somos, digamos, atrapalhados pelos nossos vieses. Acho que é um livro sensacional, atemporal, que no fundo é a nossa essência, né, de como a gente é. E acho muito, muito, vale sempre ler. Agora um livro tema livre. Tema livre. Um livro que eu li esse ano, Êxodos. É um livro incrível sobre o nascimento, é uma ficção histórica do nascimento do Estado de Israel. Eu acho que vale muito a pena ler, porque é uma questão que está aí enfim, está aí na ordem do dia, né? Todos os conflitos do Oriente Médio, como a gente chegou onde a gente chegou hoje. Então, eu acho que realmente vale muito a pena ler Êxodos, do Leon Uris. Acho, enfim, um livro essencial, é um catatal, mas acho que vale muito a pena ler, mais atual do que nunca. Agora, aquele livro para não ler. Putz, aí você me pegou. Para não ler, provavelmente foi um que eu não li, então não vou nem recomendar, né? Que eu nem li. Algum desses aí da nova matriz econômica, de que a demanda cria a sua própria oferta, de que o déficit se financia porque você aumenta o gasto, o imposto volta mais do que o gasto. Sei lá, essas teses aí do desenvolvimentismo econômico. Talvez eu vou pegar, ser injusto, e pegar aquele da Maria Conceição Tavares, de 1973. Como era o nome do livro? Vou buscar aqui, depois posso botar nos stories para... Eu já resolvo aqui, ó, já pego aqui. Vamos ver aqui, é o... Maria da Conceição Tavares, de 73, que era um livro que eu li na faculdade. Esse aí você pode esquecer. O Google só pega até o dos anos 80. Vamos ver aqui. E você joga na... Tem muito livro, né? Então cai até no livro sobre ela, né? Bom, tem aqui os Acumulação de Capital e Indústria, Ciclo e Crise, mas são todos os anos 80. Bom, mas esse... Mas tudo bem, depois, quando a gente encontrar... Já que é para o pessoal não ler, fica mais fácil evitar isso. Aliás, deixa eu aproveitar que a gente está numa chamada remota, né? Aproveitar e mandar um abraço pro Bruno Chatak, meu querido Bruno Chatak, que me deu um presente de Natal que eu recebi aqui no escritório e busquei hoje aqui. Anatomia do Sarriá, Brasil e Itália, de 1982. Pô, esse aqui... Agora que eu consegui fazer uma boa separação do tempo de leitura, esse aqui vai entrar na minha leitura livre. Valeu demais, Brunão. Sei que você vai ver esse episódio. Parabéns pela chegada da Helena, segunda filhinha dele. Beijo grande. Antes de você ir para a próxima,
Vamos falar para o pessoal aí, quem quiser receber a biblioteca Market Makers, manda um e-mail lá para a gente, contato@nmakers.com.br. A gente vai incluir esse livro do Daniel e todos os outros que já foram recomendados no Market Makers. Vamos ver quem escutou esse episódio aí até o final. Só mandar lá um e-mail para a gente, biblioteca Market Makers, nesse e-mail, e aí a gente responde com o link. Excelente. Boa, Josu. Daniel, uma música e por quê? Uma música e por quê? Uma música... Putz, sei lá, vou pegar uma da Maria Bethânia, agora pegando o show dela, né? O último show dela com o Caetano. Que música que eles cantaram que foi boa. Puta, agora você me pegou, hein, Salomão? Pode dar uma telada aí no seu Spotify aí, ou na sua plataforma. Tô pegando o meu Spotify aqui para ver a homenagem a ela aqui. Gostoso Demais, da Maria Bethânia. É sempre uma delícia. Sabe que eu ouço Maria Bethânia, eu lembro de Matheus Soares, porque ele é um imitador espetacular de Maria Bethânia. É mesmo? Um dia que encontrarem Matheus Soares no bar, tem que tomar umas e outras para aí ele imita a Maria Bethânia, que é uma beleza. Um beijo grande pro Mate. E para finalizar, um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers, contando a história dele pra gente. Cara, assim, acho que tem, lógico, vou puxar a sardinha aqui para os economistas, né? Você tem alguns brasileiros que fizeram muita diferença no país como ele é hoje, né? E eu gostaria muito de ver, talvez, Gustavo Franco e Pércio Arida, que para mim são dois caras que, enfim, se o Brasil está no estado que está hoje, das coisas boas que aconteceram nos últimos 30 anos, eu acho que a gente deve muito a eles. Não deve a mais gente, mas são dois caras brilhantes e que é sempre bom escutá-los, sempre ter uma visão diferente, sempre tem uma perspectiva diferente para interpretar os fatos, para olhar o futuro. São pessoas extraordinárias. A gente teve um episódio com o Gustavo Franco, mas foi num evento, então não foi naquele formato tradicional do podcast, foi muito bom. E como está só entre nós aqui, um dos episódios, talvez o melhor episódio que a gente não fez em 2024 foi com o Pércio, que a gente agendou, chegou até ele, marcou a data, mas teve um problema de agenda e depois a gente nunca mais conseguiu. Então, Pércio, se você ouvir esse episódio, acho difícil, talvez ele não ouça aqui, mas se alguém mandar um zap lá, fala, Pércio, vai lá no Market Makers esse ano de 2025, os meninos são bons, estão fazendo um trabalho legal. Ia fazer os 30 anos do Plano Real, a gente aceita fazer os 31 anos do Plano Real. Né? Vamos embora mais um aninho. Bom, desse jeito a gente pode encerrar o nosso papo, o último papo 2024 que vai ao ar em 2025. Pô, aula demais. Daniel Leistering, muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa participação remota aqui no Market Makers. Muito bom. Eu que agradeço, Salomão, Josué. Sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre me divirto, sempre temos papos assim, muito legais. Espero que o ouvinte tenha gostado e um feliz 2025 para todo mundo. É isso, com saúde, com perseverança e perto das pessoas que vocês amam. 2025 seja um ano incrível para todos nós, para você também, Josué Guedes, meu querido sócio. Pô, Salomão, para todos nós aí, 2025 é o nosso ano, um ano importante aí para o Market Makers e vamos fazer tudo aí para dar certo. Daniel, quem quiser te acompanhar aí nas redes, você é ativo em alguma delas e tal? Sou muito pouco ativo. Quando eu escrevo no Twitter, @danleish. Eu não gosto muito, tem muito hater, né? Eu não sou um cara de hater. Então, eu às vezes tento escrever coisas que sejam, digamos, mais anódinas, para não convocar muitas emoções para os comentários. Mas não é, as pessoas nunca conseguem entender
uma crítica sobre algum ponto, sobre algum fundamento, é sempre parte do pressuposto que é uma briga política do nós contra eles, seja nós ou eles, quem sejam. E eu sempre gosto de criticar a todo mundo, o que eu faria melhor. Então, meu histórico é de criticar todo mundo, porque eu quero consertar o país, quero que esse país se desenvolva da maneira que eu acho correta, não necessariamente é a correta. Né? Então, acabo tweetando menos do que eu gostaria, porque eu não gosto da interação com os haters. E isso me atrapalha um pouco. Mas, enfim, mas de vez em quando é maior do que eu. Tem algumas coisas que você precisa falar, porque está saindo, deixa eu tweetar aqui um pouquinho. Daí, restringe lá quem pode comentar. Tem muita gente tweetando assim, com aquela restrição, né? Só pode comentar quem você segue. E aí fica... essa é uma boa saída, que daí eu poderia tweetar mais. Mas também é bom, porque eu passo um tempo sem tweetar. Sim. E daí quando eu tuito, daí tem um pouco mais de emoção, né? Porque daí tem mais... o cara nunca escreve nada, agora ele escreveu uma coisa, deixa eu ver o que ele está escrevendo. Acho que tem um pouco disso, né? Você ficar tweetando todo dia, meio que perde um pouco do... todo dia tem alguma notícia para você comentar, né? Todo dia tem. Mas daí você fala assim, quais são realmente as mais importantes, as mais relevantes que você vai fazer? Daí acho que guarda um sabor um pouco mais especial, tipo, esse aqui eu falei o que eu queria mesmo, estava entalado aqui, precisava sair. Enfim, eu gosto de twittar, mas faço com moderação. O homem dos tweets anódinos. Aí se você não sabe o que é anódino, talvez seja você a pessoa o motivo pelo qual ele escreve anódino. Já deu um Google aqui, tá? Acho que foi uma palavra, aprendizado novo aí, antes de acabar 2024. Deixa eu aproveitar, então, última pergunta final. Um sonho para 2025, algo que você quer realizar, algo que está ali no seu wishlist ali, todo mundo tem na cabecinha, né? O que espera do ano? Qual alguma das suas ambições ou sonhos para 2025? Eu tenho alguns planos aqui que eu acho que as pessoas vão saber ao longo de 25, então o meu sonho é que eles se concretizem. Então eu não posso ainda dizer nada, mas acho que as pessoas vão saber muito em breve. Uau, olha lá, hein? Excelente. Então veremos o Daniel em breve com seus sonhos sendo realizados em 25, e se precisar do Market Makers para isso, as portas aqui estão sempre abertas, Daniel. Obrigadão pelo papo e bom fim de ano e bom 2025 para você. Obrigado para todo mundo. Obrigadão. Um abraço. Valeu todo mundo que veio até o final. Joinha, se inscreve no canal Market Makers. Começando 2025, o pé na porta como tem que ser. Até a próxima aí. Tchau.